Boa tarde, alunas. Professora Simone. Hoje vamos dar início, então, ao módulo 2 da nossa disciplina de Bioquímica Clínica. Vamos falar sobre análise bioquímica para o estudo das disfunções hepáticas. Então, o nosso foco agora, nas próximas duas aulas, vai ser o fígado, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter uma aula, que é essa primeira parte, sobre o papel central do fígado. Nós vamos rever todas as funções que o fígado desempenha, vamos dar uma revisãozinha lá na bioquímica básica para poder entender esse papel e como que o fígado metaboliza e administra os macronutrientes, né? E uma segunda parte, que é uma outra aula, sobre os testes de função hepática. Como que a gente faz, então, a avaliação das disfunções hepáticas, tá? E, claro, a interpretação desses resultados. Bom, então, primeiro a parte, o papel central do fígado. Então, qual é a função do fígado, basicamente? Bom, ele tem inúmeras funções, várias. Acho que de todos os órgãos, ele é o que possui mais atividades, né? Tem que desempenhar o maior número de funções. Ele processa gorduras, carboidratos e proteínas da dieta. Sintetiza e distribui lipídios, corpos cetônicos e glicose para os tecidos extrahepáticos. Converte o excesso de nitrogênio em ureia, lá no ciclo da ureia. E metaboliza xenobióticos. Isso é um apanhado geral, claro que dentro de cada processo a gordura tem N vias metabólicas que ele desempenha. Sintetiza proteínas, né? Processar, sintetizar proteínas, por exemplo, o fígado, ele é responsável pela síntese das proteínas da coagulação, né? Dependentes de vitamina K. Então, assim, tem inúmeras funções, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O fígado, ele é um órgão central, tá? O metabolismo, tanto anatomicamente quanto funcionalmente, né? Então, ele, como nós já falamos, é o órgão com o maior número de funções no organismo, tem um papel central no metabolismo celular. Funções: catabolismo do M, metabolismo de carboidratos, metabolismo de proteínas, metabolismo de lipídios, metabolismo de xenobióticos, biossíntese de ácidos biliares, né? Os sais biliares que vão ser armazenados lá na vesícula são sintetizados no fígado. Então, nós vamos ver dar uma revisão geral sobre o papel central do fígado no metabolismo. Bom, vocês já ouviram falar, obviamente, do sistema porta-hepático, né? O fígado, então, ele recebe sangue venoso do sistema digestivo via veia porta, tá? Deixa eu ver aqui. Essa circulação, ela traz, então, todos os nutrientes do intestino, tá? Para o fígado. Então, tem todo um sistema de vascularização ali que conecta o trato gastrointestinal ao fígado. Então, nada que você vai ingerir via oral cai na circulação sistêmica antes de chegar ao fígado, né? É o efeito de primeira passagem, ou metabolismo pré-sistêmico. Assim, o fígado recebe, então, todos os nutrientes da digestão, bem como fármacos ingeridos via oral. Essas moléculas vão, então, passar primeiro para o fígado antes de chegar na circulação sistêmica. Obviamente que esse fenômeno de metabolização, tanto que a gente fala de xenobióticos, porque são moléculas externas, né? Tanto o alimento quanto fármacos.
Então, essa metabolização de xenobióticos, incluindo, por exemplo, os fármacos que são administrados via oral, é responsável, então, pela... A concentração desse fármaco vai ser significativamente reduzida pelo fígado antes de atingir a circulação sistêmica. Então, aquela dose que você administra via oral não é a dose que vai chegar à circulação sistêmica, devido ao processo de metabolização. Principalmente por um complexo de enzimas chamada de citocromo P oxidase, CYPs, né? Que, inclusive, dependendo do polimorfismo genético, porque são proteínas que são traduzidas a partir de um RNA mensageiro que foi transcrito a partir de um gene lá no DNA. Então, devido a polimorfismos, mutações no DNA, no gene dessas proteínas, que fazem parte desse complexo das citocromos, você pode ter metabolizadores lentos ou rápidos de fármacos, o que vai dar origem à base da farmacogenômica, né? Só para vocês, para contextualizar então, e para entender aqui, que nada que é administrado via oral chega na circulação sem antes passar pelo fígado. Isso inclui, obviamente, os macronutrientes da dieta, proteínas, lipídios e carboidratos, né? Então, tudo isso vai ser absorvido, ou seja, sai da luz do intestino para a circulação porta-hepática. Esse transporte chama absorção dos nutrientes que foram digeridos, ou seja, essas macromoléculas, proteína é digerida em aminoácidos. Os aminoácidos são absorvidos e transportados até o fígado. Os polissacarídeos, amido, por exemplo, eles são digeridos no trato gastrointestinal, e os monossacarídeos, a glicose, os carboidratos na forma de monossacarídeo, que são absorvidos, assim como as gorduras, né, os lipídios, são digeridos no trato gastrointestinal e principalmente o triacilglicerol, triglicerídeo, é quebrado em glicerol e ácidos graxos, e essas moléculas que são absorvidas, e elas vão ser transportadas, então, pela circulação porta-hepática até o fígado. Então, esses nutrientes chegarão ao fígado, e o fígado vai ser, então, responsável por receber e metabolizar e distribuir essas moléculas, ok? Então, de novo, vocês estão vendo aqui o papel central do fígado nesse metabolismo geral do organismo, tá? Então, o perfil metabólico do fígado, ele envolve, então, a digestão de 3 classes de nutrientes, que vão sofrer hidrólise enzimáticas, resultando em seus constituintes mais simples, foi o que eu falei, então, né? Os carboidratos são quebrados em monossacarídeos. De todos os carboidratos que estão presentes na dieta, por exemplo, o amido é um polissacarídeo de glicose. A lactose do leite é um disacarídeo formado por uma galactose e uma glicose. A sacarose, que é o açúcar, né? Ele é um disacarídeo formado por uma glicose e uma frutose. Então, os principais carboidratos da dieta são amido, lactose e sacarose, que vão, após a digestão, gerar glicose, galactose e frutose. São os 3 principais monossacarídeos que vão ser absorvidos e via porta chegarão ao fígado para ser processados. Vão, obviamente, entrar lá na via glicolítica, né? Na glicólise. As proteínas vão ser digeridas e liberar os aminoácidos, porque as proteínas são polímeros de aminoácidos, né? Nós temos 20 diferentes aminoácidos que vão ser, então, absorvidos e via circulação porta-hepática, chegarão ao fígado. Assim como os lipídios, né? Nós temos N tipos de lipídios, mas basicamente na dieta nós temos os triglicerídeos, que nada mais são do que um álcool de 3 carbonos, que é o glicerol, esterificado com 3 ácidos graxos. Por isso que a gente fala que é triacilglicerol.
O triacilglicerol ou triglicerídeo vai, então, ser digerido e ácido graxo e glicerol serão absorvidos da luz do intestino para dentro do enterócito. Lá eles vão ser empacotados novamente nas quilomicras, que são vesículas que transportam lipídios no sangue. Então, via porta hepática, eles serão transportados pelas quilomicras. Ou na linfa, pelo sistema linfático, também eles podem ser transportados. Os carboidratos e as proteínas são transportados livremente no plasma porque eles são solúveis, são moléculas hidrofílicas. Já os lipídios, eles são hidrofóbicos devido à sua natureza de molécula apolar, e aí eles não são solúveis no sangue, no plasma sanguíneo. Então, eles têm que ser transportados por um mecanismo de transporte aqui, que são as lipoproteínas. Então, os lipídios que vêm da dieta, eles são transportados pelas quilomicras até o fígado. Lá no fígado, eles vão ser processados, né? Tanto o glicerol quanto o ácido graxo, vão ser empacotados novamente num outro tipo de vesícula, que são as de lipoproteínas, que são os VLDLs, né? Então, aí nós temos todo o processo de metabolismo de lipoproteínas, que faz todo o ciclo fechar aqui para a gente entender, né? Os quilomicron, VLDL, LDL e o HDL. Não é o alvo da nossa aula aqui de hoje, mas se vocês... É muito interessante essa questão de metabolismo de lipoproteínas para a gente poder entender toda a questão das dislipidemias. Então, facilmente vocês acham uma aula no YouTube sobre metabolismo de lipoproteínas. Se vocês quiserem, eu tenho uma aula gravada da minha disciplina de bioquímica básica, e aí vocês podem pedir via e-mail que eu disponibilizo o link para vocês assistirem. Claro que aí foge da disciplina de bioquímica clínica, mas é super interessante para vocês entenderem como que uma vesícula é metabolizada em outra, para vocês entenderem essa questão de metabolismo de lipoproteínas, que é super interessante, tá? Bom, então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que o fígado recebe os macronutrientes principais, carboidrato, lipídio e proteínas, via absorção e transporte pelo sistema porta-hepático e linfa dos seus constituintes mais simples, né? Então, aminoácidos, glicose, galactose, frutose, ácido graxo e glicerol, ok? Bom, ok. E aí, quando essas moléculas chegam ao fígado, o fígado vai processar diferente cada uma delas. Exemplo, os lipídios. Quando os lipídios, basicamente ácidos graxos e glicerol, oriundos do triacilglicerol, quando eles chegam ao fígado, o que o fígado faz com eles, né? Então, os ácidos graxos, só no fígado, tá, gente? Os ácidos graxos são a principal fonte energética do fígado. Ué, professora, mas não eram os carboidratos a principal fonte energética? Não é a partir da glicose, da degradação, da oxidação da glicose que as células obtêm ATP? Sim, todos os órgãos, as células de todos os órgãos extrahepáticos, ou seja, exceto o fígado. O fígado não utiliza glicose, não utiliza preferencialmente a glicose como fonte de energia. Utiliza, sim, ácidos graxos, ou seja, o fígado faz beta-oxidação, ou seja, degrada ácidos graxos para gerar energia para o seu próprio funcionamento. Ok? Então, olha só, o triglicerídeo é uma molécula formada por um álcool de 3 carbonos, onde três carbonos, então, cada carbono tem uma oxidrila, né, uma função álcool, OH. Essa oxidrila é esterificada por um ácido graxo, então, em cada um dos carbonos eu tenho uma ligação do tipo éster, que liga o glicerol a um ácido graxo de cadeia longa.
Ácido graxo nada mais é do que um ácido carboxílico, ou seja, é uma cadeia alifática de CH2, Na extremidade você tem uma carboxila, carbono dupla OH, COOH na extremidade. Isso é um ácido graxo, ok? Então, quando o triacilglicerol ele é digerido, ele é quebrado, o triglicerídeo é quebrado, liberando o glicerol e 3 ácidos graxos. Qual o destino dos ácidos graxos e qual o destino do glicerol? Oriundo, então, da oxidação do triglicerídeo, das gorduras da dieta. Então, os ácidos graxos, eles vão ser transportados no sangue via albumina. Tem um pouco de ácido graxo livre, mas é muito pouco. A maior parte é transportada ligada à albumina, que é uma proteína de transporte, tá? Nós vamos falar nela já já, de novo, nas proteínas plasmáticas, porque a maioria das proteínas plasmáticas são sintetizadas pelo fígado, e nós estamos falando aqui do papel do fígado, então a gente vai falar nela mais para frente. Mas os ácidos graxos, então, eles são, de uma forma geral, os triglicerídeos são armazenados lá nos adipócitos, tecido gorduroso, né? A gordura. E quando eles são digeridos, então, eles são transportados no sangue, os ácidos graxos ligados à albumina, e eles vão, então, para o músculo esquelético, coração, córtex e fígado, tá? Da mesma forma que os ácidos graxos da dieta chegam via circulação porta-hepática ao fígado, tá? E aqui ele está mostrando nessa figura o exemplo da degradação dos triglicerídeos que já estão nos nossos depósitos de gordura, nos adipócitos. Então, o fígado recebe ácido graxo que vem da quebra, da lipólise dos adipócitos e da dieta. Daí, esses ácidos graxos, lá no fígado, eles vão ser metabolizados, degradados, oxidados, até acetil-CoA e ATP, ou seja, eles vão sofrer a beta-oxidação, que é como chama a oxidação de ácidos graxos, que vai gerar, então, a energia para o funcionamento do fígado, tá? Então, o fígado usa preferencialmente ácidos graxos, ou seja, a via que ele executa é a beta-oxidação, para obtenção de energia, e não a via glicolítica, né? Não glicólise e ciclo de Krebs, tá? Então, ele não utiliza carboidratos, ele utiliza principalmente ácido graxo como fonte de energia. Vocês já vão entender por quê. Bom, e o destino do glicerol? Oriundo, então, da oxidação de triglicerídeo. Esse glicerol, ele vai gerar, então, vai ser metabolizado pela glicerol-quinase, às custas de um ATP, gerando o glicerol 3-fosfato, que é oxidado, transferindo hidrogênios para o NAD+, liberando o NADH, e ele é convertido, então, na dihidroxacetona fosfato, que é um precursor importante da via glicolítica. Então, a dihidroxacetona fosfato, ela pode entrar na gliconeogênese, porque é um composto de 3 carbonos, então posso gerar glicose, tá? Então, o glicerol oriundo dos triglicerídeos, ele é um precursor da glicose na gliconeogênese lá no fígado. Então, o fígado pode sintetizar glicose a partir do glicerol. Ou essa dihidroxacetona, em vez de gerar glicose, ela pode continuar sendo degradada até piruvato na glicólise. Depois, esse piruvato, dependendo se tem ou não oxigênio, ele vai fazer fermentação ou entra no ciclo de Krebs, né? Isso tudo para gerar ATP. Então, depende do momento metabólico da célula. Se a célula está precisando de energia, ele vai degradar o glicerol na via glicolítica para gerar ATP. Mas se a célula não precisa de energia, ele vai estocar essa glicose, vai gerar glicose, e depois estocar essa glicose na forma de glicogênio, tá? Bom, e o que o fígado faz com a glicose, então?
Se ele não utiliza a glicose como fonte de energia, ele usa ácidos graxos preferencialmente, o que o fígado faz com o carboidrato? Isso é extremamente interessante, gente. Olha, raramente o fígado vai usar a glicose como fonte de energia. Preferencialmente, ele vai usar a glicose para sintetizar glicogênio hepático e o excesso ele faz lipídio, ou seja, ele faz triacilglicerol e esteroides. Por que o fígado não utiliza glicose? Gente, porque qual é a função principal do fígado? Ele tem inúmeras funções, mas aquela assim, ó, chave, regular a glicemia. Não esqueçam disso. Regular a glicemia. Então, quando a glicemia aumenta, a gente já viu isso no módulo 1, quando a glicose aumenta, o fígado pega essa glicose da circulação e armazena na forma de glicogênio hepático. Quando tem uma hipoglicemia, o que o fígado faz? Degrada o glicogênio hepático e manda a glicose para a circulação, para sempre manter os níveis de glicose normais no plasma. Por que ele precisa fazer isso? Porque ele sabe muito bem que o sistema nervoso central utiliza a glicose oriunda da circulação. Então, valores baixos, hipoglicemia, compromete o sistema nervoso central. Então, o fígado sabe que a função dele básica é manter a glicemia dentro dos padrões para que o sistema nervoso central não seja comprometido. E aí sim, dê condições para que o organismo consiga fazer todas as outras funções, tá? Então, basicamente, o fígado, toda a glicose que chega ali, ele armazena na forma de glicogênio hepático. É diferente do glicogênio muscular, que tem outra função, tá? O glicogênio que é armazenado no músculo não tem a função de regular a glicemia. Ele tem a função de fornecer glicose, fornecer precursor para que o músculo degrade essa glicose e gere ATP no exercício físico, né? Ou no movimento, para a contração muscular. Já o glicogênio do fígado, a função do glicogênio hepático é regular a glicemia, tá? Então, de novo, o fígado não utiliza glicose como fonte de energia, e só em último caso, tá? Então, o fígado ele retém 60% da glicose que entra do sistema porta-hepático, ele retém e armazena na forma de glicogênio. Os outros 40% é que ele vai utilizar para via glicolítica, para sintetizar triglicerídeo, né? O excesso de glicose é convertido em gordura também, tá? Bom, lembrando que o fígado não é um órgão insulino dependente, então ele capta a glicose da circulação independente da presença ou não da insulina, tá? Então, essa captação, ela acontece sem a necessidade da insulina se ligar nos receptores de insulina e expressar o GLUT4, porque ele utiliza o GLUT2, né, para captar glicose. Então, não é dependente da presença de insulina, tá? Então, a principal função aqui do fígado, como nós falamos, ela vai ser sempre a manutenção da glicemia, tá? Ou seja, suprir o cérebro de fonte energética, porque o cérebro utiliza basicamente glicose. Em última instância, ele utiliza também corpos cetônicos, mas lá no jejum muito prolongado, né, na inanição quase, tá? Dependente da capacidade do fígado de polimerizar o glicogênio, como de sintetizar a glicose de fontes não carboidratos, ou seja, da gliconeogênese, tá? Bom, então isso aqui que eu falei para vocês, o sistema nervoso central, o cérebro, ele vai utilizar quase que exclusivamente a glicose como fonte de energia. Ele faz o quê? Faz fermentação, faz metabolismo anaeróbico, tá? Liberando o CO2. Aqui tá escrito aeróbico, mas é anaeróbico.
porque é CO2 oriundo da oxidação anaeróbica, tá? Liberando o ATP para que a bomba de ATPase lá dos neurônios utilize esse ATP, né? Porque é uma enzima que degrada o ATP para gerar energia para contração muscular. Então, aqui eu tenho aqui um neurônio mostrando para vocês, né, que o impulso, a propagação do impulso nervoso se dá pela polarização e despolarização da membrana aqui dos neurônios. E essa entrada e saída de sódio e potássio aqui na membrana, que gera esse potencial de membrana, é desencadeado por uma enzima chamada bomba de sódio e potássio ATPase, que transporta então o sódio e o potássio para dentro e para fora do neurônio, fazendo essa polarização e despolarização. E esse transporte é um transporte ativo, ou seja, um transporte às custas de ATP. Então, para que o sódio e o potássio entre e saia nos seus transportadores, é necessário o gasto de uma molécula de ATP, porque é um transporte ativo. E esse ATP vem da oxidação da glicose, e essa glicose vem da glicemia. E a manutenção da glicemia é função do fígado, certo? Bom, e o que o fígado faz com as proteínas? Ou seja, com os aminoácidos que chegam ao fígado, tá? Também, raramente, o fígado usa aminoácido como fonte energética, porque todas essas moléculas aqui, gente, ácido graxo, glicose e aminoácidos, são moléculas que podem ser oxidadas, ou seja, degradadas, liberar hidrogênio, que esses hidrogênios vão ser transportados pelo NAD e pelo FAD até a mitocôndria. Lá na mitocôndria, esses transportadores vão transferir o hidrogênio para o oxigênio para formar a água metabólica, né? E nesse transporte de elétrons lá na mitocôndria, nas cadeias transportadoras de elétron, gera energia que é liberada na forma de ATP. Então, não é só a glicose que é oxidada para gerar ATP. Aminoácidos também podem ser degradados na desaminação oxidativa. Os ácidos graxos também podem ser oxidados na beta-oxidação para gerar ATP, tá? Só que o fígado usa ácido graxo para gerar ATP. Carboidrato ele usa para sintetizar glicogênio, basicamente, para ser o estoque que ele tem de glicose armazenado nas suas células, nos hepatócitos, para regular a glicemia. Já o aminoácido, que vem das proteínas, da oxidação, da proteólise, ou da dieta, esses aminoácidos, então, eles vão ser preferencialmente usados como matéria-prima para a síntese das proteínas plasmáticas, que é outra função essencial do fígado. Não é qualquer célula do organismo que faz síntese de fatores de coagulação e albumina. E essas proteínas plasmáticas, elas vão para o plasma, para o sangue, desempenhar sua função, mas elas são sintetizadas no fígado. Então, é outra coisa que não tem como o fígado delegar para outro órgão a sua síntese. Então, albuminas e fatores da coagulação, principalmente os K-dependentes, que dependem da vitamina K, só são sintetizados no fígado. Então, os aminoácidos que chegam ao fígado são usados preferencialmente como matéria-prima para a síntese de proteínas plasmáticas. Então, obviamente que o fígado não vai degradar aminoácidos para gerar ATP. Por quê? Porque ele tem outra coisa mais importante para fazer com os aminoácidos, assim como ele tem outra coisa mais importante para fazer com a glicose. Então, ele vai fazer beta-oxidação, que é degradar ácidos graxos, que inclusive é uma molécula muito mais energética do que aminoácido e glicose. Por quê? Porque a molécula, quanto maior o número de hidrogênios que ela tem na sua estrutura química, mais
mais ela vai ser oxidada, ou seja, mais hidrogênios serão liberados para o NAD e para o FAD, mais hidrogênios chegarão na mitocôndria e serão transferidos para o oxigênio para formar água. E essa transferência de elétrons na mitocôndria é que gera ATP. Então, quanto maior o número de hidrogênios uma molécula tem, mais energética ela é, ou seja, mais ATP ela vai gerar. Então, os lipídios, eles são muito mais energéticos do que a glicose. Exemplo, a degradação de uma molécula de glicose gera 32 ATPs, dependendo, né, de como ela vai ser oxidada. 32, 34 ATPs. A degradação de uma molécula de triacilglicerol, que tem 3 ácidos graxos, vai gerar mais de 200 ATPs. Então, é muito maior o número de energia gerada a partir da oxidação de lipídios. É exatamente por isso que os lipídios são nossa reserva energética. O organismo inteligentemente utiliza lipídio para guardar, porque ele sabe que ali tem a capacidade de armazenar energia é muito maior. Então, ele guarda para um período de necessidade. Então, o indivíduo ele tem um estoque de energia que ele pode ficar dias sem se alimentar. Claro que tem toda uma repercussão metabólica em cima disso, né? Você tem aquele momento que você sente fome, depois entra os corpos cetônicos, que nada mais são que o quê? Que o produto final da oxidação de ácido graxo. A beta-oxidação gera acetil-CoA, e o acetil-CoA é convertido em corpos cetônicos. E aí você depois começa, depois que você gastou toda a sua glicose, daí você tem um período que você tem uma fome, depois a fome passa. Mesmo sem comer, passa por quê? Porque o seu metabolismo começa a produzir corpos cetônicos e aí você começa a usar corpos cetônicos como energia, tá? Então, tem toda uma estratégia que o organismo faz para metabolizar esses diferentes macronutrientes. Por isso que bioquímica é sensacional, gente. A bioquímica básica é a base, realmente, para que vocês entendam todas as outras disciplinas, inclusive bioquímica clínica. Por isso que antes de eu entrar sempre nos testes de função dos órgãos, né, ou dos diferentes metabolismos, eu faço uma revisão, porque senão não adianta eu pular logo lá para frente se a gente não fizer essa revisão. Então, bioquímica clínica só é entendida se você tiver bioquímica básica claramente na sua cabeça, ok? Bom, então esses aminoácidos, eles vão ser utilizados aqui basicamente como fontes, tijolinhos para construir, né, as proteínas plasmáticas, beleza. Mas eles também podem ser degradados, ou seja, oxidados. E a degradação de aminoácidos gera basicamente amônia e a cadeia carbonada, porque o que é um aminoácido? É um carbono quaternário, né, com 4 ligantes diferentes. Um deles é o hidrogênio, o outro é a cadeia lateral, o outro é o grupamento amino, o outro é o grupamento carbox. O grupamento amino é NH3 e o carboxo COOH. Se eu tirar só o NH3 dessa estrutura, isso chama desaminar, só retiro o NH3. Eu fico com todo o resto, o carbono ligado ao hidrogênio, ligado à cadeia lateral, ligado ao COOH. Isso chama cadeia carbonada, ou alfa-cetoácido. Então, a cadeia carbonada nada mais é que o aminoácido sem o NH3. Então, a degradação de um aminoácido é chamada de desaminação oxidativa. Esse NH3 oriundo da degradação de aminoácidos, lá no fígado, ele vai entrar no ciclo da ureia e gerar a ureia. Por quê? Porque a amônia é tóxica. Tá? NH4 é tóxico, porque o NH3 é ionizado para NH4 e a amônia é tóxica, principalmente para o sistema nervoso central. Então, altas concentrações de amônia no sangue gera alterações neurológicas, tá? Então, o excesso de NH3
de grupamento amino que é gerado da degradação dos aminoácidos, o fígado converte ureia e elimina na urina, tá? E a cadeia carbonada? A cadeia carbonada é o restante, né, do aminoácido, ele pode ter diferentes destinos. Ele pode ser totalmente oxidado até CO2 e água e gerar ATP, porque essas moléculas podem ser degradadas para gerar energia. Essa cadeia carbonada, ela tem 3 carbonos, não é? Tem o carbono central, o quiral, ligado a uma cadeia carbonada, o COH e o hidrogênio. Então, é uma molécula de 3 carbonos, no mínimo. E a molécula de 3 carbonos pode ser precursor da glicose na gliconeogênese, né? Que a gente já viu que a gliconeogênese é a síntese de glicose no fígado a partir de compostos de 3 ou 4 carbonos oriundos do metabolismo. Então, um deles aqui é a cadeia carbonada dos aminoácidos. Eles também podem gerar acetil-CoA, e aí o acetil-CoA, obviamente, vai ser precursor de ácidos graxos, na biossíntese de ácidos graxos, ou de corpos cetônicos, tá? Ou de corpos cetônicos. Então, de uma forma geral, essa cadeia carbonada pode gerar glicose ou pode gerar lipídios. Ou pode ser totalmente degradada até CO2 e água e gerar ATP. Vai depender do momento metabólico, tá? Mas, de novo, o fígado preferencialmente não faz degradação de aminoácido. Ele usa o aminoácido como fonte, como matéria-prima para a síntese de proteínas plasmáticas, tá? Lembrando aqui vocês que as células, elas têm sempre um mecanismo de estoque, né, desses macronutrientes. Por exemplo, o estoque de carboidrato é feito na forma de glicogênio hepático e muscular. O estoque de ácidos graxos, de lipídio, ele é feito na forma de triacilglicerol lá nos adipócitos. E o estoque de proteína? É feito como? Como é que eu armazeno proteína? O excesso de proteínas que veio da dieta, o que eu faço? Eu armazeno? Não existe armazenamento de proteínas, estoque de aminoácidos nas células. Então, todo o excesso de proteínas que você ingere naquele dia, que você não usou para síntese de proteínas, que você não usou para gerar ATP, que você não usou para sintetizar proteínas musculares, plasmáticas, o que for lá, anticorpos, tudo, tá? Você não usou, você vai degradar, ou seja, vai para desaminação oxidativa. Então, a desaminação oxidativa dos aminoácidos acontece em todas as células. Entretanto, a cadeia aqui, a gliconeogênese e o ciclo da ureia só acontece no fígado, tá? Bom, então, o papel do fígado na síntese proteica, o que a gente falou, é sintetizar principalmente essas proteínas plasmáticas, que 60% da proteína plasmática é albumina, né? Então, eu tenho aqui, ó, proteína total em torno de 6 a 8 gramas por decilitro, e desse valor aqui, de 8 até 5,5 é de albumina. As demais são globulinas. Quais são as globulinas? Alfa, beta e gama globulina. Gama globulina são os anticorpos, alfa 1, alfa 2 e beta. Tem outros tipos de proteínas que a gente já vai ver, que inclusive a gente pode fazer um teste de função hepática, que é a eletroforese de proteínas plasmáticas, para a gente ver como está as proteínas do plasma, para avaliar se o fígado está conseguindo desempenhar sua função de sintetizar proteínas, albumina e fatores da coagulação. Então, o melhor índice de função de síntese dos hepatócitos é a produção de fatores da coagulação K-dependentes, que é o fator 2, o 7, o 9 e o 10.
os quais são avaliados por um teste que a gente chama de TP, que é o antigo TAP, que é o teste de protrombina. Então, que é, na verdade, um teste lá de coagulação, também usado para avaliar a coagulação do sangue, mas ele pode ser aplicado para teste de função hepática. Por quê? Porque ele avalia justamente os fatores de coagulação, as proteínas plasmáticas da via da coagulação que são sintetizados pelo fígado. Então, se você tem um TAP, um TP prolongado, maior, o valor normal é de 11 a 14,6, se você tem um valor aumentado de TP, sugere um defeito na síntese hepática dos fatores da coagulação, ou seja, uma disfunção do fígado. Ok? Então, quem sintetiza proteínas plasmáticas de uma forma geral é o fígado ou os linfócitos B. Os linfócitos B, os plasmócitos, vão sintetizar os anticorpos, as gama-globulinas. Mas a alfa-1, beta e a albumina são sintetizados pelo fígado, tá? Então, a maioria das proteínas plasmáticas é sintetizada pelo fígado, em torno de 25 gramas por dia no indivíduo de 70 quilos. Por isso que o fígado não desperdiça aminoácido fazendo desaminação oxidativa para gerar ATP. Ele vai utilizar os aminoácidos como fonte, precursor para a biossíntese de proteínas plasmáticas, tá? Então, essas são as duas células, os hepatócitos e os linfócitos B, são as principais células que produzem proteínas. Aqui produz basicamente anticorpos e aqui produz os fatores de coagulação e albumina, tá? Então, essas proteínas podem ser avaliadas aqui, como eu falei para vocês, num teste laboratorial, que é a eletroforese de proteínas séricas. Obviamente que eu tenho que separar o sangue para não usar as hemácias, né? Porque a hemácia tem albumina, tem outras proteínas que iriam interferir nessa eletroforese, ia dar um outro pico aqui. Então, você separa, pega só o plasma e faz uma separação. A eletroforese é uma técnica de separação de proteínas. E você vai ter, então, aqui no papelzinho, que você aplica isso num campo elétrico, onde, obviamente, as proteínas vão migrar de acordo com o seu PI, ponto isoelétrico, que é quando o somatório das cargas elétricas dos aminoácidos que compõem essa proteína é zero. Ela vai parar exatamente no pH, no valor aqui, né, onde coincide com o seu PI. Então, você vai, no final, gerar bandas, onde você tem aqui a albumina, depois aqui a banda de alfa-1, alfa-2, beta e gama-globulina. E aí, esse desenho é convertido num gráfico, que a gente conhece de olhar, né? Sempre que a albumina é que tem o pico maior, porque você tem lá mais de 60% das proteínas plasmáticas formadas pela albumina, depois as demais proteínas, né? Alfa, beta e gama. Alfa-1, dentro do grupo da alfa-1 globulina, você tem a antitripsina, TBG, alfa-fetoproteína, alfa-1 glicoproteína ácida. A gente vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Alfa-2, a alfa-2 globulina, a aptoglobina, macroglobulina, a ceruloplasmina. Depois nós temos a fração beta, que é a transferrina, beta-lipoproteína e C3 do complemento. E as gama-globulinas, você tem os anticorpos da classe IgA, IgG. Normalmente, IgM está mais aqui, ó, fica um pedaço junto na beta, tá? Então, aqui você tem todas as classes de imunoglobulinas, tá? Então, basicamente, a eletroforese de proteínas sérica exibe bandas, aqui bandas e aqui picos, depende de como você está mostrando o resultado, que corresponde às diferentes frações, a albumina, alfa-1, alfa-2 e beta-globulina, que são sintetizadas pelo fígado,
E as gama-globulinas, que são sintetizadas pelos plasmócitos, pelos linfócitos B, que são basicamente aqui os anticorpos, tá? Então, o fígado não produz anticorpos, ele vai produzir as alfa, beta globulinas e a albumina. Então, aqui está mostrando nesse gráfico todos os tipos de proteínas plasmáticas que estão dentro de cada fração, que eu já falei um pouco para vocês da fração alfa 1, quais as proteínas que compõem a fração alfa 1, quais as proteínas que compõem a alfa 2, a beta e a gama, tá? As proteínas séricas, a albumina sérica, então, ela é a principal proteína sérica, plasmática, tá? Ela tem uma vida média de 15 a 20 dias. Ela tem uma função importantíssima de regulação osmótica, tá? Então, ela tem papel no controle da osmolaridade do sangue. Transporte, vocês já viram até que ela transporta inúmeras moléculas aqui, né? Nós já mostramos aqui para vocês que ela transporta ácidos graxos, transporta fármacos, transporta metabólitos lá da degradação da albumina, lá na síntese da bilirrubina, né? Ela tem função de armazenamento, então, além dos ácidos graxos, esteroides, bilirrubina indireta, fármacos, cálcio, tiroxina, etc. Todas essas moléculas são ligadas a albuminas para serem transportadas ou armazenadas, tá? Então, ela tem um papel importantíssimo como molécula de transporte no sangue, tá? A albumina sérica é exclusivamente sintetizada pelos hepatócitos, então só o fígado sintetiza albumina. Logo, hipoalbuminemia é comum em doenças hepáticas crônicas como a cirrose, tá? Claro que diminuição da albumina também pode cursar com desidratação, que é pela perda. Mas por deficiência de síntese, aí você avalia fígado, tá? Basicamente, doenças crônicas do fígado que a longo prazo vão repercutir numa diminuição na síntese, como é o caso da cirrose. Então, a indicação de testar a albumina sérica é doenças hepáticas e avaliar estado nutricional, tá? Claro, por quê? Porque a síntese requer aminoácidos e esses aminoácidos vêm da dieta. Porque lembra, a gente não tem armazenamento de aminoácidos no organismo. Então, eu tenho que todos os dias me alimentar da quantidade necessária de aminoácidos para a biossíntese das proteínas. Então, se eu não tenho uma alimentação rica em proteína, uma alimentação saudável, isso vai repercutir na biossíntese de albumina. Então, avalia também o estado nutricional, tá? Essa figura é bastante interessante, porque essa é a molécula de albumina, mostrando aqui, né, lá suas estruturas secundárias em alfa-hélice, folha beta, os loops, etc. Mas aqui tem os motivos, ou seja, locais na proteína de ligação a diferentes moléculas. Por exemplo, aqui, ó, esse ponto da estrutura da albumina é o ponto que se liga, por exemplo, diazepam. Então, a albumina tem a função de transportar fármacos também, né? Aqui, outro ponto que transporta, esse chama sítio 1, transporta todos esses fármacos aqui. Esse aqui, então tem, né, vários locais aqui, mostra na estrutura da proteína, que são sítios de ligação com outras moléculas. Então, a organização estrutural globular redonda permite ligar várias substâncias em diferentes sítios da molécula ao mesmo tempo, tá? Então, assim ela agrega vários componentes, tanto endógeno quanto exógeno, porque ela pode transportar também moléculas sintetizadas pelo organismo, né? Como lá bilirrubina indireta, ácidos graxos, mas ela também transporta fármacos, que são moléculas exógenas.
Então, esses compostos podem ser transportados pela albumina, inclui moléculas hidrofóbicas, ácidos graxos, bilirrubina, metais, tiroxina, triptofano, aminoácido, assim como drogas, fármacos, que têm características ácidas ou eletronegativas, como a varfarina, diazepam, ibuprofeno, etc. Tá? Então, essa albumina é uma molécula que tem esse papel extremamente importante de molécula de transporte. Então, é o maior transportador de fármaco do sangue. Então, vocês já podem imaginar que diminuição nos níveis de albumina pode repercutir num tratamento menos eficiente com fármacos, né? Por quê? Porque você vai ter menos albumina para transportar esses fármacos no organismo e levar eles até a célula que está precisando ser do medicamento, né? Causas de hipoalbuminemia. Quando que você tem, então, diminuição de albumina, né? Você pode ter pela diminuição na síntese. Então, na hipoalbuminemia, a concentração de albumina no plasma cai para menos de 3,5. Lembra que ela é de 3,5 até 5,5. Valores menores que 3,5 são indicativos de hipoalbuminemia. Dentre as causas possíveis de diminuição, de síntese diminuída, está a desnutrição, especialmente nos casos de redução de oferta de aminoácidos, ou seja, dietas sem presença de proteínas. Tá? Então, os veganos têm que cuidar muito, tem que ingerir proteína de origem não animal, mas tem que estar presente proteína na dieta, porque ela é extremamente importante, inclusive, né, para a síntese dos fatores da coagulação, proteínas plasmáticas, etc. Também, além da desnutrição, problemas hepáticos, hepatopatias, cirrose, carcinoma hepático, né, hepatites, podem cursar, então, com diminuição na síntese de proteínas plasmáticas, ou seja, diminuição na função dos hepatócitos pela presença da patologia ali. Então, é um teste de função hepática também, a albumina. Depois a gente vai entender, na próxima aula, na parte 2, a gente vai dividir a função hepática em questões de síntese, de metabolismo. Então, a gente vai agrupar os testes que avaliam a função hepática em diferentes blocos de função para a gente poder ver, entender e interpretar esses exames, tá? Por enquanto, eu só estou introduzindo a função do fígado e algumas moléculas aqui que depois vão ser utilizadas lá na próxima aula. Outra questão é a desidratação, né? Então, uma hiperidratação é uma das causas não nutricionais de hipoalbuminemia secundária à hemodiluição. Então, uma distribuição anormal ou uma diluição. Então, eu posso ter uma perda pela desidratação ou eu posso ter uma diluição dessa concentração devido a uma hiperidratação. Tem mais água, daí a concentração fica menor. Ou eu posso ter perda pela desidratação, tá? Devido, então, à permeabilidade capilar alterada. Tá? Então, aqui mostra, então, por exemplo, a patogênese do edema na hipoalbuminemia. Então, edema é definido como acúmulo de líquido no espaço intersticial. Então, um espaço aqui fora do vaso, tá? E quando a água se acumula aqui fora, eu tenho um inchaço, o edema. Só que isso não acontece normalmente no organismo devido à função da albumina, que é de manter esse equilíbrio, né, da água aqui, associado com a pressão, fazendo uma pressão hidrostática versus a pressão osmótica.
que é a pressão osmótica de fora para dentro e a pressão hidrostática de dentro para fora. Então, a presença de albumina no sangue favorece essa pressão de fora para dentro e que mantém, então, a água dentro do vaso. Agora, quando você tem uma diminuição na síntese de albumina, síntese hepática, você tem uma diminuição da pressão oncótica, que é essa do capilar tecido. E favorece, então, que o fluxo, a saída de água de dentro do vaso para fora. E aí ela se acumula aqui no espaço intersticial, causando o que a gente chama de edema. Tá? Então, a nasarca é um estado de edema generalizado, presente frequentemente na cirrose, devido ao defeito na síntese de albumina. Então, devido à ausência de albumina, ausência não, mas uma redução nos níveis de albumina, você favorece a saída, o fluxo, pela diminuição da pressão de fora para dentro, você favorece a saída da água e acúmulo de água no tecido intersticial. Tá? Isso acontece bastante, então, em pacientes com cirrose, que, obviamente, tem hipoalbuminemia. E também na síndrome nefrótica, em que você tem aumento da perda de proteínas plasmáticas, incluindo a albumina, pela eliminação da proteinúria, proteína na urina. Então, a perda se dá pela excreção de proteínas plasmáticas pela urina. Normalmente a proteína não passa lá no glomérulo, né? Pelo seu tamanho, ela não é filtrada no glomérulo, ela permanece na circulação. Mas quando existe a síndrome nefrótica, a deficiência, alteração lá no glomérulo, né? Destruição das células glomerulares, a proteína começa a ser eliminada e aí, obviamente, você diminui a concentração de proteínas plasmáticas, inclusive a albumina. E aí pode cursar com edema também, tá? Então, esse seria a patogênese do edema da hipoalbuminemia. Esse edema generalizado no organismo, ele pode ter diferentes causas, né? A causa pode ser hepática ou pode ser renal. Então, nos casos de causa hepática, a história clínica indica antecedentes de etilismo ou doença hepática crônica, o uso de drogas hepatotóxicas, que podem levar, então, a alterações nos hepatócitos, né? Como, por exemplo, a cirrose, né? Que é degradação da capacidade das células funcionarem. Exame físico vai aparecer o quê? Presença de aranhas vasculares, que são esses vasinhos aqui assim, ó, tá? Esses caminhozinhos aqui. Devido à pressão no espaço intersticial, aí os pequenos vasos começam a romper, tá? Devido a essa edema, acúmulo de líquido no espaço intersticial. Eritema palmar, tá? Icterícia, ascite, edema generalizado discreto, edema mole, e elástico e indolor, tá? Como é que se faz a triagem? Exame de urina busca proteinúria quando o presente é mínima, porque a causa é hepática e não renal, tá? Creatinina usualmente está normal ou diminuída pela diminuição da massa muscular, porque, de novo, creatinina avalia a função renal e aqui a causa é hepática. Quando a creatinina está elevada, indica um comprometimento renal associado com a deficiência hepática. O que vai estar alterado são as enzimas hepáticas, a AST, a LT, o TPE, que avalia a função síntese de proteínas, né, como a gente viu, dos fatores da coagulação, bilirrubina, quando alterados, então, quando aumentados, eles vão indicar uma hepatopatia. Então,
Para fazer diagnóstico de edema com causa hepática, você vai avaliar todos esses exames, esses não vão estar alterados, esse aqui vai estar alterado, indicando a causa do fígado. Quando a etiologia é renal, você tem antecedentes de nefropatia, uso de drogas nefrotóxicas que podem levar ao dano renal, né? Edema facial, tá? Muito comum. Anasarca intensa, oligúria, anúria, edema, inicialmente manifesta na pálpebra de manhã e nos membros inferiores no transcorrer do dia, tá? Tem presença de hemácias na urina, hematúria. Como é que se faz o diagnóstico? Exame de urina, proteinúria acentuada, por quê? Porque as células renais, o glomérulo aqui está lesado pela nefropatia e proteínas começam a ser eliminadas na urina. Assim como o sangue pode estar presente indicando uma nefrite. Ureia e creatinina, quando alteradas, indicam insuficiência renal, estão, quando normais ou pouco alterada, nos casos de nefrotóxicos, com o uso de fármacos que levaram a alteração renal. Potássio está elevado na insuficiência renal, colesterol e triglicerídeo associado a dislipidemias acentuadas na síndrome nefrótica. Proteinúria e creatina na urina de 24 horas, você vai estimar a clearance de creatinina e a proteína e vai estar, obviamente, aumentado, alterado. Ultrassonografia, você vai estimar o tamanho e a ecodensidade do rim para definir, então, a lesão renal. Bom, além da albumina, as demais proteínas plasmáticas ou séricas, né, que são sintetizadas pelo fígado, inclui lá aquelas proteínas, além da albumina que a gente falou, as proteínas da fração alfa-1, alfa-2 e beta. Lembrando que esses aqui são sintetizados pelos plasmócitos. Mas esses aqui, essas frações, são sintetizadas pelo fígado. E a alfa-1 inclui a alfa-1 globulina. 90% da alfa-1 é formada pela alfa-1 antitripsina, que é uma proteína do tipo inibidor de serina protease da família das serpinas. É a classe dessa proteína, tá? Já vou mostrar para vocês qual é a principal função dela lá no pulmão, tá? Os demais 10% são formados pelas seguintes proteínas. Alfa-1 glicoproteína ácida, antigamente conhecida como mucoproteína, a alfa-fetoproteína, a alfa-2 lipoproteína, que é a apoproteína que está presente na estrutura da vesícula que transporta o colesterol, o HDL. A globulina, ligadora de tiroxina, lá dos hormônios da tireoide, a TBG, e a transcortina, tá? Então, as frações alfa-globulinas apresentam-se com níveis aumentados em todos os processos inflamatórios, infecciosos e imunes, incluindo lesões hepáticas, tá? Porque, obviamente, elas são sintetizadas pelo fígado. Tá, e qual é a função dessa alfa-1, que corresponde a mais de 90%, a alfa-1 antitripsina corresponde a mais de 90% da fração alfa-1. Qual seria a função dessa alfa-1 antitripsina? Então, funciona da seguinte forma. Aqui está mostrando um paciente normal e aqui um paciente que tem deficiência de alfa-1 antitripsina, que aqui é chamada de AATT. AAT, tá? Então, AAT, tá a proteína está aqui, o indivíduo normal, então, ele tem essa proteína. E qual é a função básica dessa proteína? É neutralizar uma enzima liberada pelos grânulos primários dos polimorfos nucleares. Então, os neutrófilos liberam moléculas que estão armazenadas nos seus grânulos, né? Os neutrófilos têm esses grânulos aqui, ó, os grânulos primários, ricos numa enzima que degrada a proteína,
chamada de elastase. Degrada a elastina, que é uma proteína aqui da parede alveolar, tá? Aqui está mostrando as células dos alvéolos lá no pulmão. Então, esses grânulos liberam enzimas que degradam a elastina. Só que essa enzima, essa proteína alfa-1 antitripsina tem a função de neutralizar essas proteases liberadas pelos polimorfos nucleares, tá? Então, daí tudo bem, beleza? Então, é como se essa alfa-1 antitripsina fosse uma molécula protetora dos alvéolos pulmonares. Então, ela fica ali, o neutrófilo libera a protease, a antitripsina neutraliza a protease e não tem destruição do parênquima alveolar, beleza? Mas se você tem deficiência de alfa-1 antitripsina, ou seja, você não produz essa proteína, os neutrófilos liberam, então, os seus grânulos ricos em elastase que degradam as fibras de elastina lá da parede do alvéolo e começa a degradar, então, os alvéolos pulmonares. Então, os indivíduos com deficiência de alfa-1 antitripsina cursam com uma doença pulmonar chamada de enfisema pulmonar, tá? Que vai levar à perda progressiva da estrutura do pulmão, devido basicamente ao excesso de proteólise causado pela elastase dos neutrófilos. Na infância, essa deficiência apresenta-se como uma doença hepática, mas no adulto evolui para efisema pulmonar devido a esse mecanismo que eu mostrei para vocês, tá? Bom, aqui está mostrando, então, uma eletroforese de um indivíduo normal, onde ele tem albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama, tá? E aqui o indivíduo, aqui está mostrando, então, a fração alfa-1. Lembra que a antitripsina corresponde a 90% da fração 1. Então, a deficiência de antitripsina, basicamente, apaga a banda aqui da eletroforese na altura da alfa-1. Tá? Então, esse indivíduo aqui tem a deficiência de alfa-1 antitripsina. Se faz o diagnóstico, então, numa suspeita de enfisema pulmonar, pode-se fazer diagnóstico pela eletroforese de proteínas séricas. Outra proteína que faz parte lá da fração alfa-1 é a alfa-fetoproteína, ou AFP, que também pode ser utilizada como um marcador, como um teste laboratorial, e ele é um excelente marcador de carcinoma hepatocelular, tá? Tumores digestivos de testículo e ainda má formação fetal em gestantes. Por quê? Porque a alfa-fetoproteína e a albumina, elas possuem sequências muito parecidas, ou seja, homólogas. Inclusive, elas parecem ter evoluído de um ancestral comum. Então, durante períodos fetais de desenvolvimento ou nos testículos, ou desenvolvimento já do indivíduo, o fígado produz muita alfa-fetoproteína. Depois do nascimento, essa alfa-fetoproteína começa a diminuir os seus níveis e a albumina assume o comando do negócio. A concentração maior fica a cargo da albumina. Então, a alfa-feto é uma proteína presente durante períodos germinativos, né? Ou nos testículos ou durante a gestação, tá? Então, é uma glicoproteína sintetizada pelo fígado, produzida no desenvolvimento do embrião e do feto e desaparece do soro no final do primeiro ano de vida, sendo praticamente toda ela substituída pela albumina. Por quê? Porque, como eu disse, elas são proteínas muito parecidas e provavelmente desempenham a mesma função, tá? Valores, então, abaixo de 10 nanogramas por ml são considerados normais em adultos.
então um valor bem baixinho, tá? Durante processos de regeneração e proliferação hepática, a alfa-fetoproteína é novamente sintetizada. Então, quando ela pode ser utilizada, aumentos nos níveis de alfa-fetoproteína, pode ser utilizada como um marcador tumoral sugestivo de carcinoma hepático. Quando esses valores, então, estão acima de 350 nanogramas por ml. Valores acima de 400 nanogramas são indicativos de tumores germinativos nos testículos ou má formação se a paciente tiver gestante, tá? A fração alfa-2, que é essa segunda fração aqui das proteínas também sintetizadas pelo fígado, inclui a alfa-2 macroglobulina, que é um inibidor de protease, e que seu aumento está associado à síndrome nefrótica. Então, o pico aqui na alfa-2 pode indicar síndrome nefrótica. Temos também a ceruloplasmina, que é uma enzima oxidante, uma ferrooxidase, que contém cobre na sua estrutura e está associada à doença de Wilson. Temos a hepatoglobina, que é uma proteína de fase aguda que transporta a hemoglobina. Então, diminuição nos níveis durante crises hemolíticas. Então, hemólise intensa cursa com diminuição nos níveis de aptoglobina, porque é o transportador de hemoglobina, né? Então, se você está destruindo muitas hemácias, você está liberando muita hemoglobina no sangue, que é transportada pela aptoglobina. Então, aqui uma eletroforese normal, indivíduo com albumina, alfa-1, alfa-2, beta e gama, e aqui você tem um aumento da fração alfa-2, tá? Indicando um aumento da alfa-2 macroglobulina, que está associada, por exemplo, à síndrome nefrótica, tá? Deficiência de ceruloplasmina, que é uma outra proteína da fração alfa-2, é oriunda da mutação de um gene, esse gene ATP7B, que é uma ATPase de membrana responsável pelo transporte de cobre, tá? Então, essa deficiência nesse transportador de cobre leva à doença de Wilson, que é um distúrbio hepático associado ao sistema nervoso central. É um distúrbio primário do metabolismo do cobre que leva ao acúmulo do metal no organismo, porque o metal não está sendo utilizado para a síntese da ceruloplasmina. Por quê? Devido à deficiência no transportador do cobre. Então, o cobre não chega até o fígado para ser sintetizado, para sintetizar a ceruloplasmina. E aí você acumula cobre no organismo. E ele se acumula inicialmente fígado, sistema nervoso, cérebro, córneas. Daí tem na córnea você consegue ver anéis de Kaiser-Fleischer, que indicam essa doença, e no rim, tá? A ceruloplasmina, então, é uma proteína sérica sintetizada pelo fígado que contém cobre. Se você não tem o transportador de cobre, você não consegue sintetizar essa proteína, tá? E o cobre acumula no organismo. Então, ela é uma enzima oxidante de ferro, ou seja, converte ferro 2+ para ferro 3+, para que o mesmo seja armazenado na forma de ferritina. Essa é a função da ceruloplasmina. A fração beta essa zona que é melhor avaliada de forma separada, porque você tem a beta 1 e beta 2, tá? Tá aqui, ó, beta 1 e beta 2, tá? Na beta 1 você tem a transferrina e a hemopexina, e na beta 2 você tem o componente C3 da via do complemento. Então, aumentos na fração beta representa principalmente perturbação do metabolismo dos lipídios ou dificuldade na excreção biliar, verificadas nas colestases, porque principalmente aumento da taxa de beta-globulina é encontrado então nos casos de anemia ferropriva
porque você tem um aumento na síntese de transferrina, que é a molécula que transporta o ferro. A queda no nível de beta pode ter valor prognóstico nos processos de evolução crônica. Então, a beta-lipoproteína inclui a ApoB, que é uma das proteínas lá da vesícula, da lipoproteína que transporta o colesterol, o LDL. Tá? Fração gama, basicamente, ela é sintetizada pelos linfócitos. Essa zona é predominantemente composta do tipo IgG, proteínas de fase crônica, né? As imunoglobulinas IgA, IgM, IgD e IgS se sobrepõem junto com a fração beta. Tá? Sobrepõe aqui assim. Então, basicamente, aqui eu tenho IgG, um pouquinho de IgA, mas a maioria é IgG, tá? Que corresponde, então, a esse pico aqui. Diminuição nessa banda ocorre na hipogama-globulinemia ou a gama-globulinemia. Uso de corticoides, síndrome nefróticas, infecções, leucemias linfocíticas crônicas, linfoma, tem picos de gama-globulinemias, né, dos linfomas, do tipo, os linfócitos produzem grande quantidade de IgG. O aumento nos níveis de imunoglobulina pode ocorrer, então, de forma policlonal, ou seja, aumentam todos os tipos de anticorpos, ou monoclonal, que aumenta só um tipo. Você pode ter um pico de IgM ou um pico de IgG, por exemplo, tá? Aqui tem um exemplo de um pico de uma gama-globulina que apresenta taxas aumentadas todas as vezes que verificar a reação inflamatória, então imune ou infecciosa. Lembrando que esse aumento se dá de forma policlonal, ou seja, se você tem um processo inflamatório ou infeccioso, você tem um aumento de todos os tipos de anticorpos. Então, além da gama, você aumenta um pouco a beta e você fica com esse aumento mais estendido, mais prolongado, porque você aumenta no policlonal, você aumenta todas essas aqui. Então, o aumento fica mais assim, né, mais alongado do que comprido, do que para cima, né? Então, já no aumento monoclonal, que é o que acontece, por exemplo, no mieloma múltiplo, você tem o aumento de só um tipo, aí esse pico fica fino e bem alto, tá? Que pode ser se for de IgM, vai ser mais na fração beta, se for de IgG, mais na fração gama. Mostrando aqui, então, o indivíduo normal, eletroforese de alfa 1, alfa 2, beta e gama normal. E aqui eu tenho cirrose hepática, que aumenta, então, a alfa 2 e a gama, tá? Incluindo aqui um pedaço da beta já também, tá? Devido ao processo inflamatório, aqui que você aumenta essas proteínas. Esse aqui é o pico de IgM, monoclonal de IgM, da doença de Waldenström, que é uma gamopatia monoclonal. Você pode ter pico só de IgA, só de IgG ou só de IgM, tá? Aqui está mostrando, de novo, o gama-globulina monoclonal, tá? Aqui nós temos, então, mostrando a macroglobulina de Waldenström, tá? Que tem um pico mono de IgM. Aqui nós temos a eletroforese de proteína plasmática de um indivíduo normal. Aqui o padrão, né, de uma eletroforese indicativa de reação inflamatória aguda, em que você tem aumentos de alfa 1, alfa 2 e gama normal. Quando vocês, além do aumento de alfa 1, alfa 2, vocês têm aumento da fração gama globulina,
já indica uma reação inflamatória crônica. Então, aqui nós temos um quadrinho mostrando para vocês exemplos, das diferentes proteínas plasmáticas, sua função e a interpretação da dosagem delas, tá? Então, o papel do fígado no catabolismo proteico, a gente já viu que ele envolve a desaminação oxidativa dos aminoácidos, liberando o grupamento amino, que é convertido em amônia, e isso acontece em todas as células do organismo. Essa amônia é transportada para o fígado, e o fígado, então, utiliza a amônia para converter em ureia e excretar na urina. A cadeia carbonada, que é o que sobra dos aminoácidos ou esqueleto carbônico, pode ser degradado na própria célula que fez a desaminação e gerar ATP, ou essa cadeia carbonada pode ser direcionada para o fígado para sintetizar glicose na gliconeogênese ou corpos cetônicos na cetogênese, né? Formando os diferentes corpos cetônicos, que é a cetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Então, aqui de novo, mostrando a mesma coisa, né? Que o aminoácido, então, carbono aqui, um hidrogênio, uma cadeia lateral, um grupamento carboxo, um grupamento amino, e a degradação deles vai gerar, então, nada mais é do que a desaminação, retirada do grupamento amino aqui, e essa amônia, então, ela pode ser eliminada na forma de ureia, amônia e ácido úrico. Nós, os seres humanos, eliminamos o grupamento amino na forma de ureia, via ciclo da ureia no fígado, mas existem organismos que eliminam o excesso de nitrogênio, oriundo da degradação dos aminoácidos, através de amônia ou ácido úrico, tá? Esse nitrogênio também pode ser reutilizado na síntese de compostos nitrogenados não proteicos, por exemplo, as bases nitrogenadas para a síntese de DNA. Essa cadeia carbonada, ela pode, então, ser oxidada totalmente até CO2 e água, ou ela pode ser convertida em glicose e corpos cetônicos. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês, que alguns indivíduos, então, vão converter o excesso de nitrogênio através da eliminação, converte ele em amônia e elimina na forma de amônia, que é a maioria dos animais aquáticos, né, que são ditos amoniotélicos, enquanto que os animais, e aqui nos incluímos junto com os demais mamíferos, convertem o nitrogênio em ureia, são ditos animais ureotélicos, e as aves, insetos e répteis convertem o excesso de nitrogênio em ácido úrico. Então, são chamados de animais ureotélicos. Ok? O fígado também tem um papel importante na biossíntese de ácidos biliares, né? Que são os sais biliares que vão ser armazenados lá na vesícula, mas eles são sintetizados, então, a partir do colesterol. São sintetizados no fígado, mas são armazenados na vesícula. Tem função importantíssima na digestão de lipídios da dieta. Tá? Eles são secretados lá no duodeno para fazer a emulsificação de gorduras no duodeno. Eles são reabsorvidos no intestino e, via circulação porta-hepática, retornam ao fígado. Tá? Mas esses sais biliares, então, são sintetizados pelo fígado, mais uma função do fígado. Esses sais biliares, como eu falei, têm a função de emulsionar a grande gota de gordura da dieta, formando, então, micelas, facilitando a ação da lipase do duodeno, né? Que é a enzima que vai degradar o lipídio. É muito mais fácil ela atuar sobre várias gotículas de gordura do que um glóbulo grande de gordura da dieta.
Então, os sais biliares têm a função, então, de fazer essas pequenas bolinhas, que a gente chama de micelas, devido à sua característica. Eles têm uma porção polar e uma apolar, que vai ficar, a porção apolar fica em contato com a gordura e a polar fica para fora, externamente, e que vai, então, fazer contato com a água do trato gastrointestinal e solubilizar essa gordura, facilitando a ação da lipase. E a lipase faz o quê? Corta esses triacilgliceróis, liberando, então, glicerol e ácido graxo para ser absorvidos pelo enterócito. Lá dentro do enterócito, eles são novamente ressintetizados. O glicerol se liga a ácido graxo, é empacotado nas vesículas. Então, internamente na vesícula fica o triacilglicerol, um pouquinho de colesterol, mas a maioria é triglicerídeo. E por fora aqui fica as proteínas, as apoproteínas, né? Formando um complexo que a gente chama de lipoproteína. Lipo porque tem uma porção lipídica e uma porção proteica. A porção proteica fica externamente, fazendo com que essa estrutura seja solúvel na linfa ou no trato ou no sangue, na circulação hepática, e consiga chegar ao fígado. E o que são colestases? Colestases é um processo patológico que causa redução do fluxo biliar até o duodeno, devido a uma diminuição na obstrução. Então, como eu falei para vocês, os sais biliares são sintetizados no fígado e armazenados na vesícula, né? Após uma dieta lipídica, esses sais biliares são secretados através dos canais no duodeno. Se você tem uma obstrução nos canais que levam o fluxo biliar até o duodeno, esse processo, essa obstrução pode ter uma causa inflamatória, um processo inflamatório, ou uma causa obstrutiva devido a hepatite ou cálculos na vesícula ou até mesmo carcinoma, tá? Mas, independente disso, ocorre uma obstrução e o fluxo biliar não chega no duodeno. Então, essa obstrução, independente da causa, chama-se colestase. Tá? Isso é importante porque depois, lá na frente, a gente vai estudar algumas enzimas hepáticas que estão associadas com colestases. Tá? E aí vocês vão precisar desse conceitinho aqui, tá? Aqui nós já falamos um pouco lá antes com relação à questão de metabolização de xenobióticos que é feito no fígado. Então, todas as moléculas que são ingeridas via oral chegam ao fígado e lá serão metabolizadas. A metabolização nada mais é que tem a função de aumentar a hidrofilicidade, ou seja, tornar aquela molécula mais solúvel em água para que ela seja eliminada pelo rim. É isso que o fígado quer fazer. Fala, pô, isso não é uma molécula comum para o metabolismo, é um xenobiótico, uma molécula externa. E é uma molécula apolar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ela do organismo. Então ele metaboliza visando aumentar a hidrofilicidade, aumentar a solubilidade dela em água para favorecer a excreção renal. Então, a metabolização de fármacos envolve duas fases. Uma é a fase de oxidação, para retirar hidrogênios e gerar moléculas polares, para que é mais solúvel, para se tornar mais solúvel em água. E a segunda fase, ela vai conjugar essa molécula para conjugar com outras moléculas, tudo para favorecer a solubilidade e excreção renal. Então, a polaridade dos fármacos vai aumentar pela oxidação ou hidroxilação catalisada por uma família de oxidases microsomais, que são as CYPs.
citocromo P450, é um complexo de enzimas, aqui tem várias enzimas que fazem parte desse complexo, que tem a função, então, de metabolizar os xenobióticos. A doença hepática é prejudicial ao metabolismo de xenobiótico, devendo, então, ser prescrito com bastante cuidado. Então, indivíduos com deficiência hepática, eles têm que ingerir, generalizando, né, claro, doses menores dos fármacos. Por quê? Porque eles vão ter uma dificuldade maior em metabolizar esses fármacos, porque o fígado está funcionando com uma capacidade menor, e aí esses fármacos vão permanecer muito mais tempo no organismo, sem ser metabolizado, causando, então, os efeitos colaterais. Tá? Então, aqui eu tenho vários polimorfismos, né, associados com metabolizadores mais lentos ou metabolizadores mais rápidos. Indivíduos que têm determinados polimorfismos vão ter dificuldade em metabolizar diferentes fármacos. Então, por exemplo, do fenobarbital já existem polimorfismos associados com o indutor ou com o metabolizador. E assim sucessivamente. Tá? Então, a farmacogenômica é uma área da medicina chamada de medicina personalizada, em que ela vai basicamente avaliar uma população que tem diferentes indivíduos, né? Os que estão em verde seriam aqueles indivíduos com fenótipo selvagem, sem nenhum polimorfismo, sem nenhuma deficiência. E aí você pode ter, então, aqueles indivíduos azuis e amarelos que têm polimorfismos, que têm mutações. Os azuis seriam um polimorfismo que o indivíduo precisa de um ajuste de dose para aumentar ou diminuir, porque se ele é um metabolizador muito rápido, ele metaboliza muito rápido o fármaco, então você tem que dar uma dose maior para ter o efeito, porque se ele metaboliza muito rápido, ele elimina esse fármaco pelo rim mais rapidamente, então menos tempo o fármaco vai ficar na circulação, desempenhando a sua ação farmacológica. Enquanto que os metabolizadores lentos são aqueles que metabolizam mais lentamente, e aí, obviamente, o fármaco permanece mais tempo, e aí você já está tomando a segunda dose, se é de 8 em 8, 12 em 12, e você nem terminou de metabolizar a primeira, e com o passar do tempo você vai ter uma concentração plasmática do fármaco muito maior do que você desejava, e aí, obviamente, vem os efeitos colaterais, tá? Aqui nós vamos falar rapidamente sobre o papel do fígado na ingestão de álcool, né? Então, o excesso de álcool permanece como uma causa mais comum da doença hepática no mundo ocidental. Então, nós temos aqui uma evolução das alterações hepáticas oriundas do uso excessivo de álcool, que ela começa, então, com uma hepatite alcoólica, que pode evoluir para uma esteatose, que é depósito de gordura nos hepatócitos, e, por último, a fibrose, né? Essa gordura ela é processada de forma que ela forma um processo inflamatório que evolui para uma fibrose, que a gente chama, então, de cirrose. E aí o fígado realmente o hepatócito realmente não consegue mais funcionar porque ele está fibrosado. Então, essas seriam as evoluções de uma insuficiência hepática. Então, o etanol, ele é oxidado no fígado por uma enzima chamada álcool desidrogenase, ADH. E forma um intermediário chamado acetaldeído, que é o que causa o dano hepático. Causa esses danos aqui, tá? Esse acetaldeído, ele processado na sequência por uma outra enzima que é a aldeído desidrogenase. E
que converte ele em acetato, tá? Tanto a álcool desidrogenase, ADH, como a aldeído desidrogenase, a LDH, né, ambas as enzimas, essa que converte álcool em acetaldeído e a outra que converte acetaldeído em acetato, elas utilizam como cofator, toda enzima precisa de um cofator, né? O cofator NAD+. E o consumo de NAD+, para metabolizar o álcool, inibe a gliconeogênese. Então, por isso você tem redução, hipoglicemia associada ao consumo excessivo de álcool devido ao consumo de NAD+, pelas enzimas que fazem a metabolização do álcool. Tá? Então, aqui está mostrando, ó, o álcool é oxidado para acetaldeído, consome NAD+. O aldeído é oxidado a acetaldeído, se ele é oxidado, ele libera hidrogênios, e o hidrogênio é entregue para o NAD+, para formar NADH mais H+. E aí converte em acetato. Posteriormente, a acetilcoenzima A sintetase converte o ácido acético em acetil-CoA, e o acetil-CoA pode ir para o ciclo de Krebs ou formar ácido graxo, etc. Então, o álcool ele é totalmente metabolizado no organismo, mas ele leva um tempo e ele consome cofatores, tá? E aí, obviamente, tem a repercussão. E aí, se o consumo é excessivo, você tem um aumento do acetaldeído, que é o composto que é o intermediário do metabolismo do etanol, associado, então, a evolução, né, que vai da hepatite até uma cirrose, por exemplo. Disulfiram, que é um fármaco usado no tratamento para o alcoolismo, ele inibe essa enzima aqui, acetaldeído desidrogenase, e aí você inibe a conversão de acetaldeído em ácido acético, e aí acumula acetaldeído no organismo, e os efeitos, os sintomas são tontura, enjoo. Então o indivíduo, quando ele toma álcool, ele passa mal pelo acúmulo de acetaldeído, então ele forçadamente não para de ingerir álcool. A hipoglicemia, então, e a esteatose durante a ingestão excessiva de álcool. Então, a gente já falou que o NAD+ é consumido, resultando numa menor disponibilidade para a oxidação do lactato até piruvato, o qual é precursor da glicose na gliconeogênese. Então, o consumo de NAD+ inibe a gliconeogênese, ou seja, inibe a síntese de glicose pelo fígado, e levando então a hipoglicemia, porque óbvio o indivíduo está bebendo, mas não está se alimentando. Então, ele está ali ingerindo álcool, não está se alimentando, e as reservas dele vão acabando, e aí ele também não consegue sintetizar a glicose. Por quê? Porque o NAD+ é consumido e a gliconeogênese, a síntese endógena, é bloqueada. Então, a diminuição de NAD+, também inibe a beta-oxidação. Então, você também não consegue obter a energia a partir da oxidação de ácidos graxos pelo fígado. Então, o excesso de ácido graxo aumenta a síntese de triacilglicerol. Basicamente, o VLDL aumenta. Então, isso se deposita no fígado, levando ao processo que a gente conhece de esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, tá? Desencadeado também pela redução nos níveis de NAD+, que são consumidos pelas enzimas que metabolizam o álcool. Nós temos também que o fígado tem um papel importante no metabolismo de bilirrubinas, né? A gente já viu, então, que as hemácias, elas têm uma vida útil de 120 dias. Quando elas são degradadas, elas liberam, então, o grupamento M e as globinas. As cadeias globinas são metabolizadas pelo fígado, liberam aminoácidos que são reutilizados na síntese de proteínas, mas o grupamento M
aqui, ele é degradado pelo sistema retículo endotelial, pelas N-oxidases, e forma a bilirrubina não conjugada, tá? Ou bilirrubina indireta, que ela é, então, ligada à albumina no plasma e transportada até o fígado, para daí no fígado ela ser conjugada ao ácido glicurônico, que vai tornar essa bilirrubina indireta mais solúvel. E aí sim consegue eliminar a bilirrubina pela urina. Ou seja, a bilirrubina indireta ou não conjugada, ela é transportada ligada à albumina até o fígado, porque ela é insolúvel. E para que ela seja lá no fígado metabolizada, conjugada ao ácido glicurônico, que é uma molécula que vai tornar a bilirrubina indireta solúvel, ao converter ela em bilirrubina direta. O aumento de bilirrubina indireta devido a uma hemólise intensa, como a bilirrubina indireta é insolúvel em água, significa que ela é solúvel em lipídios. E a barreira hematoencefálica, ela é uma barreira lipídica. Então, o risco de um aumento de bilirrubina indireta é que essa bilirrubina pode ir para o sistema nervoso central, porque ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, causando uma doença que a gente conhece como kernicterus, né? Que está muito associada, então, naqueles recém-nascidos que tem uma hemólise intensa devido à incompatibilidade materno-fetal RH. Então, a presença de anticorpos anti-RH destrói as hemácias do recém-nascido e liberando uma grande quantidade de bilirrubina indireta. Como o fígado do recém-nascido ainda não está totalmente pronto, ele não consegue converter esse excesso de bilirrubina indireta em bilirrubina direta e acumula bilirrubina indireta no organismo. E essa bilirrubina indireta, por ser insolúvel em água e mais apolar, consegue chegar ao sistema nervoso central. Tá? Bom, então a função do fígado nada mais é do que, pegar essa bilirrubina que veio lá do grupamento N da hemoglobina e ligar ela a uma molécula orgânica aqui chamada de ácido glicurônico, que vai tornar esta molécula insolúvel em água numa molécula solúvel em água, e aí você consegue eliminar o excesso de bilirrubina na urina, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. A aula ficou extensa, mas é porque o fígado, ele é, como nós já falamos aqui no início da aula, o órgão que tem maior número de funções no organismo, né? Então, vai ficar, obviamente, muito mais fácil para a gente entender a parte 2, que são os testes laboratoriais que avaliam as disfunções hepáticas.